É isso aí, galerinha! Chegando a nossa revisão. Olha, já vou te passando uma fita, assim, na real. Para de ficar só querendo assistir a revisão. Né, professora? As professoras presenciais estão ligadinhas. Tem menino que na metade da aula dá uma, assim, né? Professora, eu preciso ir ao banheiro. E não quer mais voltar. Uma menina quer voltar só na revisão. Tô ligado em você, viu? Tô ligado em você. Eu vou chegar aí juntinho com você. Pera lá. Vamos lá, então? Nós estamos falando sobre as classificações dos sistemas SAFs e essa é a nossa aula 4.2, certo? Quando a gente fala nessa classificação, a gente está relacionando esses sistemas às suas ações, aquilo que ele vai desempenhar, aquilo pela qual ela está sendo implantado dentro daquela comunidade, dentro daquela propriedade, tá bom? Então, a gente pode ter os SAFs ecológicos, econômicos e os SAFs funcionais. Quando a gente fala dos SAFs ecológicos, a gente está pensando em quê? Em toda oferta de produtos, toda oferta de serviços que as espécies que vão compor o meu SAF têm, tá? Ela vai me atender nos quesitos aí relacionados à minha alimentação, né? Às necessidades de recuperação do solo e, consequentemente, nós vamos ter várias ações aí sendo implementadas. Ó, deixa eu vir aqui com você. Eu preciso enfatizar inicialmente, né, a localização, o posicionamento topográfico, né, que espécies que eu vou estar inserindo no meu SAF. Vai ter animais? Não, não vai ter animais. Vai ter só espécies florestais, frutíferas e as culturas. Não vai ter culturas, vai ter só espécies florestais e animais. E que tipo de criação que você vai estar colocando aí? É bovino? É caprino? É ovino? Né? São quelônios? O que você está colocando? Como é que está funcionando essa dinâmica aí em relação a animais e vegetais dentro da sua propriedade? Então, esses são os aspectos que eu preciso considerar quando eu falo aí em relação à ecologia da dinâmica desses sistemas SAFs, tá bom? E aí a gente também falou sobre os aspectos econômicos. Então, nesses aspectos econômicos, eu vou ter que verificar se ele vai ser comercial, se ele vai ser para subsistência ou se ele vai ter a função das duas situações. Vai me atender economicamente falando, ou seja, os produtos que são originados dentro, né, são produzidos dentro dos meus SAFs, eles vão ser comercializados, distribuídos, para onde, como, por quanto tempo, em quanta quantidade, tudo isso vai ser planejado. E aí a gente falou também, né, em relação aos aspectos funcionais, que eles podem ser tanto para a produção, para atender uma questão alimentar, quanto também para atender a uma demanda de proteção, ou seja, um serviço relacionado a alguma recuperação, né? Alguma área que estava danificada, abandonada, que precisa ser, ou um solo que estava sofrendo processo de erosão, ou assoreamento de um rio, e tudo isso aí vai entrar como um SAF de proteção que tem uma ação funcional, tá bom? Nós falamos também dessa diversidade de SAFs em relação a sistemas, né? A subsistemas e as práticas florestais e a introdução das tecnologias que podem complementar. A gente vai falar aí também, quando a gente for falar ali de doenças, a gente tem muitas espécies de melhoramento, que passaram por um melhoramento para driblar aspectos de doenças e pragas também, tá?
Então, isso é de suma importância. Quando a gente fala das práticas aí, a gente está relacionando o tipo de situação que ele vai estar atendendo, mas numa demanda específica, tá? Quando a gente fala de árvores e arbustos em bosque, você vai ter uma delimitação da ação desse SAF naquela área, tá? Ou dos SAFs sendo utilizados as espécies, por exemplo, florestais, as espécies como quebra-vento. Então, elas vão ter uma ação prática, tá? Dentro do teu sistema SAF. Tudo bem, galera? Então, a gente falou aí e agora você vai ficar com a sua atividade e já a gente retorna para juntinho trabalharmos todas as questões, tá bom? Segura aí. Então, galera, isso aí, ó. Nós vamos agora para resolver as nossas questões, né? Vamos resolver as nossas questões, sabe aquela conversa de adulto? Vamos resolver aqui nossas questões, porque sim, nós estamos com alguns pontos pendentes. Não tem? Você já ouviu que seus pais falam assim? Ou você mesmo, que eu sei que você tá aí ligado, já tem aqueles BOs, né? De casais. Vambora? Professora, não viaja, professora, pelo amor de Deus. Acabei de sair de uma fofa aqui, ó. A senhora está querendo que eu lembre de tudo isso? Não, meu querido, vamos para a aula. Questão de número 1. Observar os aspectos ecológicos para os SAFs é de extrema importância. Será? Será mesmo? Que eu preciso realmente observar os aspectos ecológicos do meu SAF? Claro que sim. Claro que sim. Porque quando a gente fala de SAF, os SAFs eles foram criados, elaborados, pensados, planejados, executados, né? E têm sido aí motivados, conscientizados comunidades, porque ele tem muito mais benefícios do que malefícios, tá? Essa classificação, ou seja, em relação aos aspectos ecológicos, leva o que em questão? O que é imprescindível quando eu penso num SAF em relação ao seu aspecto ecológico? Primeiramente, as considerações estão relacionadas à estrutura geográfica, à localização, estrutura topográfica, tá? Estrutura topográfica e a localização geográfica. Mas por que, professora, é importante essa localização geográfica e a topografia da área que eu vou estar utilizando? Preste atenção. A gente viu ali que os SAFs podem ter aí ações comerciais, né? Ou seja, você pode ofertar os produtos que são originados a partir do seu SAF. E se no transporte, por exemplo, se for madeira, tá? Se for madeira, você fornece o produto bruto. Aí, essa madeira, ela vai ter um escoamento, ela vai ter que chegar num determinado local, uma fábrica lá, que vai passar por um beneficiamento, certinho? Então, ao acesso dessa estrutura madeireira, esses produtos madeireiros, para chegar a essa localidade, é fácil acesso, difícil acesso? Que tipo de transportes eu vou precisar para fazer essa retirada daquele ambiente para chegar ao seu destinatário? Tudo isso tem que ser pensado. Quando eu falo, nem penso de comercializar aquilo que eu estou produzindo. E normalmente você vai ter que querer, né? Porque são tantos gastos, né, gente? Se a gente não estiver falando só para a subsistência da família, é muito gasto, né? Dá trabalho. E aí, quando a gente está falando também da topografia, pode ser uma área de terra firme, pode ser uma área de várzea. Onde que fica isso? A gente sabe que tem espaços que são inundados, né? E essas áreas inundadas, a gente precisa respeitar esse fluxo. Precisa respeitar e compreender que espécies estão adaptadas a essa variação aí, tá?
ao longo do ano, certo? Espécies de terra firme, elas têm toda uma dinâmica, tanto que existem estudos para comparar esses ambientes em relação, por exemplo, a uma determinada espécie, à ação de uma determinada praga. Como é que funciona? Tem diferença? Tem, tá? A complexidade biológica, né? Ou seja, o convívio entre elas, o convívio entre as espécies vegetais, culturais e florestais, frutíferas, e também delas com as espécies animais, tá? Que vão estar inseridos dentro do meu sistema. Como é que funciona essa dinâmica? Que tipo de manejos que eu vou precisar utilizar e em que momentos eu tenho que ter um planejamento, um organograma ali direitinho, tá? Para acompanhar, por exemplo, a colheita das minhas espécies frutíferas, a retirada dos produtos ali das minhas espécies culturais e assim conseguir fazer o atendimento a toda essa comunidade biológica que está ali presente. Eu tenho que pensar o seguinte, enquanto uma está precisando ser colhida, a outra está precisando o quê? Ser podada. A outra área precisa ser já plantada, recebendo uma outra cultura. Olha só, é uma grande dinâmica aí que vai estar acontecendo, tá bom? Questão de número 2. Entre os benefícios ambientais dos SAFs, o que pode ser destacado? O que podemos destacar quando eu falo em benefícios ambientais? Será que tem? Claro, quando a gente falou ali na aula que os SAFs, eles não são iguais, mas eles tentam se aproximar, né, aos ciclos que têm acontecido normalmente dentro da floresta, que a gente já falou que ela é autossustentável, né, não precisa do homem, não precisa da intervenção do homem para se manter, ela se mantém por si, né? Então, quais são esses benefícios? Olha lá, o melhor controle ou a regulação da temperatura devido a essa estratificação, e essa estratificação vai também estar relacionado ao processo de crescimento das raízes, manutenção de uma microfauna que vai, consequentemente, proporcionar uma umidade satisfatória e essa aeração desse solo para dar uma qualidade em relação à vida que vai estar presente dentro desse solo, que são os responsáveis pela ciclagem dos nutrientes, né? Oxi! Muito bem, eu pensava que tinha mais um complemento aqui, mas vamos para 3. Questão de número 3. Considerando os aspectos econômicos, agora a gente saiu lá dos aspectos ecológicos e a gente vai vir para cá, para os econômicos, tá? Em relação aos aspectos econômicos dos sistemas agroflorestais, os SAFs, eles podem ser definidos. Como? Explico. Então, como que pode ser definidos os SAFs econômicos? Então, eles podem ser comerciais, de subsistência e intermediário, tá bom? Então, o comercial está relacionado, né, referindo-se aí à mão de obra que você contrata por um determinado período, né, ou uma determinada atividade específica, onde um produto para a venda representa o principal. Sempre vai ter um carro-chefe. A gente chama de espécie-chave, né? Sempre vai ter uma espécie-chave, um ganho principal para a sua economia, tá? E aí a gente fala lá, pode ser o dendê, pode ser a pupunha, pode ser o açaí, pode ser o cacau, pode ser o café, eu não sei. Aí você tem que pensar aí na sua localidade. E que a escala operacional é de média a grande. Então, vai atender média e grande escala aí. E a nível de subsistência, eu vou ter as necessidades básicas da minha família, da minha unidade familiar.
ou da minha específica, pai, mães e filhos, e também os agregados, né? Os familiares, aí os primos, sobrinhos, tios, e assim vai, tá? E aí, quando eu tenho um SAF que vai atender esses dois aspectos, eu tenho um SAF intermediário, tá bom? Onde eu produzo e também tenho todo um cuidado de manejo para manutenção, para que esse SAF esteja sempre produtivo para a minha subsistência e também, se necessário, essa comercialização, tá? Não esquecendo que nessa comercialização envolve a demanda, atender um produto, a comunidade ou essa questão comercial num produto específico ou num produto que tem saída dentro da sua propriedade, dentro da sua comunidade. Como a gente sempre vem falando aqui, desde lá do primeiro ano. Como é que eu vou implementar uma atividade se eu não tenho, se eu vou penso na comercialização desse produto, se eu não tenho saída para ele, se eu não tenho pessoas que desejam esse produto, comprar esse produto, consumir esse produto, exportar esse produto, vou perder dinheiro, vou demandar tempo, gastar energia à toa. E isso não é inteligente, né? Então, vamos embora. Questão de número 4. Em relação aos aspectos funcionais dos SAFs, podemos citar os SAFs de produção e os SAFs de proteção. Como se caracterizam cada um deles? Então, você vai conceituar cada um deles. O que é um SAF de produção? O que é um SAF? O que eles fazem, né? Quando eu falo aí na função que eles vão vir desempenhando. Gente, os de proteção, eles vão, né, podem, por exemplo, fornecer, vir com essa função de produzir alimentos. Ou vão fornecer, por exemplo, madeira. Ou vão fornecer, sei lá, condimentos. Vão fornecer produtos que vão auxiliar aí na questão de saúde ou prevenção, sei lá. Ou podem fornecer aí as fibras, como está aqui especificando, tá? Então, o que ele vai, essa produção, em que ele vai me atender? E os SAFs de proteção tem uma ação dentro, né, do local onde eles vão ser introduzidos. Então, quando a gente fala da recuperação aí de mananciais, de matas ciliares, de áreas que foram abandonadas, né, para recuperação desses ambientes. Então, tudo isso está dentro dessa classificação de SAFs com aspectos funcionais de proteção. E aí, vamos caminhando para a quinta e última. O que entendemos por subsistema agroflorestal? E a gente deu o exemplo aí para vocês, deixa eu colocar já aqui, mas a gente deu o exemplo para vocês assim, que a gente tem aí gerência, subgerência, né? E aí, isso quer dizer que essas subgerências, elas são menos importantes? Não. Elas são importantes, mas cada um desempenha um papel. E todas juntas funcionando adequadamente vão permitir que essa gerência maior esteja funcionando a contento, né? Então, quando a gente fala desse subsistema agroflorestal, ele compreende aí a parte que vai ser um papel, um conteúdo, uma complexidade de menor ação dentro desse sistema maior, tá? E aí a gente pode ver aí, por exemplo, aqueles subsistemas que vão trabalhar com a produção de forragem e os subsistemas que vão estar produzindo energia, produzindo algum produto ou algum insumo para alguma indústria aí, tá? Aí nós temos uma sexta questão, menina, eu pensava que era só 5, vamos lá. O que entendemos por tecnologia agroflorestal? O que é tecnologia agroflorestal? É quando eu venho, então, trazendo alguma coisa que não estava ali e que precisa de um conhecimento a mais, precisa de uma intervenção científica, um conhecimento, uma técnica mais apurada, porque eu vou trabalhar aí, por exemplo, com a questão de um melhoramento de uma determinada espécie, uma semente, uma muda que passou por uma implementação de uma dessas tecnologias. Tá bom, galera? E essa foi a nossa aula de hoje e a gente retorna, porque a gente já vai se despedindo com saudade. Tchau!